Olá, começa agora o Boletim Legislativo com as principais notícias desta segunda-feira. Em São José dos Campos, o governo de Israel tem trabalhado em parceria para o desenvolvimento de novas tecnologias, além de um termo de cooperação firmado entre o Parque Tecnológico e a Agência Israelense de Inovação. Nosso município também tem integrado empresários da cidade e de Israel no intercâmbio de informações e pesquisas que podem resultar em diversos produtos, principalmente na área farmacêutica. Essa boa relação entre São José e Israel tem recebido o apoio do poder público e dos vereadores da Câmara, que enxergam São José como uma referência no ramo da tecnologia e inovação. Este é o Parque Tecnológico de São José dos Campos. É aqui que muitas empresas trabalham em projetos voltados para a área de tecnologia e inovação. Uma referência não só a nível nacional como internacional. Tanto que em setembro de 2019, o local chamou a atenção do governo de Israel e um termo de cooperação foi firmado entre a Agência de Inovação Israelense e o Parque Tecnológico. A partir desta colaboração conjunta, São José dos Campos pode se tornar modelo no fortalecimento das relações entre Brasil e Israel, voltadas para o intercâmbio de pesquisas e criação de novas tecnologias. É o que aponta o cônsul de Israel em São Paulo, Alon Lavi. Eu acho que São José dos Campos é um exemplo de lugar que já tem um ecossistema bom de inovação e podemos e buscamos parcerias na área de tecnologia que podem melhorar a tecnologia israelense e a tecnologia brasileira para melhorar a fabricação brasileira aqui e para estreitar mais relações tecnológicas entre os dois polos que tem aqui, Israel e São José dos Campos. Esta troca de experiências entre pesquisadores de Israel e Brasil pode resultar em inovações das mais diversas áreas, algo que o Parque Tecnológico de São José dos Campos enxerga como muito positivo. A ideia agora é oferecer espaço, mão de obra e apoio para o fomento de futuras e novas tecnologias que irão surgir desse trabalho conjunto. E nós estamos trabalhando em duas ações agora para 2020. A primeira delas é uma missão que nós devemos lançar aí, em breve, eu estou dando em primeira mão aqui, que nós faremos uma missão para Israel, tanto com uma missão voltada para estudantes, para conhecerem um pouco da cultura e do modelo de pensar em empreendedorismo e tecnologia de Israel, e também com empresários para poderem conhecer as oportunidades de inovação e tecnologia em Israel. E a segunda ação é o Israel Innovation House, que é um centro de demonstração de tecnologias de Israel, que a gente está compondo com um grupo de empresas de Israel para ser instalado no Parque Tecnológico. Esse cenário de união e pesquisa entre os dois países ganhou ainda mais força com o trabalho do embaixador de Israel no Brasil, Yossi Avraham Shelley. O embaixador participou de ações para integrar empresas e investidores de São José e Israel na produção de tecnologia. Isso resultou em investimentos na ordem de 20 milhões de reais em São José dos Campos e a geração de 400 empregos diretos na área farmacêutica, de suplementos e cosméticos. Um exemplo do que pode sair a partir desse acordo foi revelado pelo empresário do setor farmacêutico Manuel Conde. Ele destaca a importância da troca de experiência entre os profissionais brasileiros e israelenses, um aprendizado que pode render até mesmo medicamentos para combater o câncer. Bom, quanto a medicamentos, tem vários medicamentos contra câncer, contra doenças autoimunes, que eles estão passando tecnologia para nós. Botox, que aqui é a toxina botulínica. E sobre inteligência artificial, hoje é primordial para análise de algoritmos com análise cognitiva, que é de suma importância que eles têm bem desenvolvido lá. Para a gestão pública da cidade, tanto essa parceria quanto o apoio entre os empresários dos dois países são a representação da força de São José no cenário da tecnologia e inovação, uma referência que deve se consolidar ainda mais a partir das pesquisas e produtos que irão surgir do intercâmbio Brasil e Israel. Isso fomenta também a economia da nossa cidade. Hoje nós temos a indústria da área farmacêutica, que vão fazer grandes investimentos aqui na nossa cidade, gerar bastante de emprego através dessa parceria de conhecimento, de troca de ideias, de tecnologia. Nós temos várias empresas de capital israelense aqui em São José dos Campos, além desse DNA
da ciência e de tecnologia. Um DNA exatamente igual ao DNA de Israel, que tem muitas empresas fornecedoras de tecnologia para o mundo, como o Waze, por exemplo, e aqui em São José a gente pode ter essa troca de experiências. São José levando a sua inovação, sua tecnologia na área espacial, na área de programação, de sistemas, e Israel contribuindo também com toda essa inovação tecnológica que eles já produzem tão bem lá. Israel é um país extremamente avançado na questão da inovação. Mobilidade urbana, água, energia, são todas áreas que interessam e existem conversas de todos os tipos entre as empresas daqui e de lá, comitivas, 200 empresários já foram para lá. A participação do embaixador, a participação do cônsul, muito importante nesse quesito. Então acho que a gente vai indo bem, nos aproximando de Israel, é uma parceria frutífera para ambos os lados. E nada como começar a semana falando de oportunidades, né? Então, se você está em busca de emprego, é só ficar de olho na nossa agenda de serviços com as vagas de trabalho disponíveis no PAT de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para assistente de cobrança, auxiliar de cozinha, boleira, cabeleireiro, consultor de vendas, costureira, cumim, eletricista de autos, eletricista predial, enfermeiro, funileiro traçador, técnico de enfermagem e vendedor pracista. Ainda há uma vaga para pessoa com deficiência no cargo de ajudante de obras. Para se candidatar, basta comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. São José dos Campos deve ganhar um centro de segurança e inteligência que vai atuar na prevenção de crimes e também no apoio e andamento às ocorrências. Os detalhes desse novo serviço foi apresentado durante a primeira reunião do ano do programa São José Unida, que contou com a presença dos vereadores da Câmara. Acompanhe. São José vai receber um centro de segurança e inteligência dentro de 9 meses. Apelidado de CSI, o novo sistema vai contar com 1.000 câmeras que enviarão imagens para 10 minicentros de monitoramento que terão como base central o Parque Tecnológico. O sistema foi apresentado no primeiro encontro do São José Unida de 2020, que aconteceu no Paço Municipal. São 1.000 equipamentos novos que serão instalados no município, que isso vai contribuir ainda mais para melhorar na sensação de segurança do nosso município joseense. Comprovadamente, quando você instala uma câmera de vídeo monitoramento em algum local, você reduz em até 60% a prática de crimes e delitos naquele local. Então você imagine 1.000 novas câmeras dotadas de analítico, de inteligência, consegue fazer reconhecimento facial, consegue saber se houve um incidente ou um acidente naquele local. Isso vai potencializar ainda mais a redução dos indicadores criminais. O evento contou com a presença de membros do governo municipal, autoridades das polícias civil e militar, da Guarda Municipal e da Defesa Civil. Representando o Poder Legislativo, estiveram no encontro os vereadores Robertinho da Padaria, presidente da Câmara, José Dimas, Juvenil Silvério, Lino Bispo, Marcão da Academia e professor Calazans Camargo. O programa São José Unida foi implementado pela Prefeitura em 2017 e reúne as forças de segurança que atuam na cidade para prevenir a violência e reduzir os índices de criminalidade. Para a Câmara, o trabalho de melhoria na segurança começa com as demandas que surgem dos moradores e são trabalhadas com o Poder Executivo. Muitas ideias surgindo aqui e surgindo também através da Câmara Municipal, que vem de toda a população, que tem trazido para a gente. Isso é importante. Lâmpadas LED foi apresentada, o quanto que está crescendo e ajudando na segurança pública, as câmeras de segurança, todas inovadas agora, fazendo um trabalho que vai ajudar cada vez mais, e a próprios órgãos competentes de segurança falando o quanto é isso importante, e a Câmara participando de tudo isso aí. Além do anúncio do novo Centro de Segurança e Inteligência, na reunião também foram apresentados índices da violência na área do 46º Batalhão da Polícia Militar, que tiveram quedas de 24% no número de homicídios, 23% nos casos de roubo de veículos, 17% para os casos de furto de veículos e 16% nas notificações de roubos de comércio e pessoas. A taxa de homicídio de São José por
por 100 mil habitantes é de 4,95, ou seja, uma das menores taxas. É um conjunto de ações de todos esses órgãos envolvidos. E quando há necessidade de fazer algumas ações específicas em conjunto, a gente dispara algumas operações para estar combatendo essa criminalidade, e São José está com esses índices criminais bem positivos. Foi um momento da gente analisar os dados de 2019, que são os melhores números dos últimos 20 anos. Portanto, foi um momento de comemorar sim, mas com muito cuidado, para que a gente possa ter motivação para continuar o trabalho, para reduzir ainda mais. E a cidade ainda deve receber reforços na Polícia Civil. De acordo com o delegado seccional de São José, José Henrique de Paula Ramos, o estado deve ganhar mais 2.000 agentes, entre escrivães e delegados, e alguns deles podem ser designados para o município. Eu acredito que nós seremos bem aquinhoados e contamos com a designação desses policiais para a nossa região, que em São José dos Campos administramos 4 cidades, Caçapava, Jambeiro e Monteiro, então além de São José dos Campos. Então nós temos assim uma necessidade premente de que esses recursos sejam designados para a seccional de São José dos Campos. E agora a gente segue com a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, terça-feira. A semana começa com céu nublado e grande chance de chuva forte durante todo o dia. A máxima será de 24 graus e a mínima 19. O céu nublado permanece durante a terça. A temperatura cai um pouco e varia de 18 a 21 graus. A chance de chuva ainda é grande. Esse foi o nosso boletim de notícias. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê amanhã.